Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom dia. Bom estar com vocês mais um domingo. Hoje nós encerramos, o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Na verdade, ainda tem mais um capítulo do livro, mas hoje acabamos o 10º mandamento. O pastor já introduziu com os amados no último domingo, então hoje meio que nós só iremos acabar, tá? Então nós iremos falar sobre a base bíblica para este mandamento, como que nós transgredimos o mandamento e concluiremos ao final. Uma pergunta só para nós iniciarmos esse momento. Nós estudamos já 9 mandamentos. E tinha alguns dentre eles que nós olhávamos e pensávamos nunca ter quebrado. Por exemplo, não furtarás. Geralmente nós olhamos para ele e pensamos, nunca quebramos e nunca quebraremos. Porque o furtar ele não é apenas um mandamento cristão, mas é também um mandamento moral. É imoral o ato de roubar, por mais que começam a ser entendidos de maneiras contrárias. Existe, por exemplo, uma lei nos Estados Unidos, em alguns estados, que é permitido o roubo de até X valor em alguns mercados. Então, por mais que, deixando isso de lado, ainda é algo imoral, pelo menos aqui no Brasil. Ainda. E o não cobiçarás já é um pouquinho diferente, porque o não cobiçarás, creio que todos nós já caímos. Creio que todos nós já cobiçamos algo do nosso próximo, ou pensamos como que seria a nossa vida se vivêssemos a vida de um outro. Imagina que você está no trabalho, você está lá trabalhando, dando duro, sexta-feira, de tarde, um sol quente, e aí você está na sua rede social, ou você recebe uma ligação de alguém que está na praia naquele momento. Como que fica o nosso coração? Nossa, como eu queria estar lá. Eu aqui trabalhando e o rapaz curtindo. Isso pesa ainda mais quando eu sei que é uma pessoa que não trabalha. Então eu trabalho todos os dias para dar o sustento para minha família. Então eu estou todos os dias no trabalho, só que tem um ser humano que não faz nada da vida e que vive na praia. Ou se não, vive passeando com sua família. Muitas vezes a nossa tendência é cobiçarmos, ter essa vida, ou possuir aquilo que obrigado, meu irmão. Possuir aquilo que esse rapaz ou que essa moça, eles possuem, tá? Mas nós vamos adentrar um pouquinho mais e perceberemos que o 10º mandamento, ele é muito maior do que nós imaginamos. E nós o violamos muitas mais vezes do que nós imaginamos, tá? Mas vamos orar primeiro ao Senhor, para que Ele nos conceda entendimento sobre o assunto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em Teu nome. Nós somos gratos porque o Senhor nos alcançou com Tua maravilhosa graça, com Tua misericórdia, que se renovaram esta manhã. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos trouxe e nos conduziu até este momento. E também nós temos a certeza que o Senhor abrirá o nosso entendimento para que nós venhamos a conhecer-te um pouco mais e assim depositar em Ti a nossa confiança, Deus. Me abençoe, que eu não seja eu falando, mas que o Senhor me use como instrumento e fale através e apesar da minha vida. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Só para nós olharmos lá, eu acho que vai dar uma desfigurada. Ô Giba, tá no link que eu mandei ou você baixou? No link? Tá. Então, nós temos o 10º mandamento. Na verdade, todos os mandamentos são descritos ali em Êxodo 20, Então, nós leremos os versos 1º e 2º e o verso de número 17, que se encontra o 10º mandamento. E a palavra do Senhor fala assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sempre gosto de colocar esse 1º e 2º versículo, porque é como se o Senhor estivesse apresentando a sua autoridade. Então não é qualquer um que está falando com vocês e entregando a vocês mandamentos. Não, eu sou aquele quem o livrou da escravidão. Eu sou aquele quem te tirou da terra onde você era escravo, que está te levando para uma terra onde mana leite e mel. E sou eu que estou te conduzindo a ter
e a observar os meus mandamentos. E aí ele começa a sequência dos 10, e no último mandamento ele fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu... E aí eu não consigo ler aqui. Oi? Jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Algumas coisas precisam ficar claras como nós lemos isso, que é a questão do contexto histórico, tá? Então, provavelmente, naquela época, Moisés se dirigia aos homens. Então, os homens que eram contados, eram os homens que eram circuncidados e feito povo de Deus. Por isso que há tanto essa questão: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Quando ele fala sobre o servo, sobre a serva, sobre o boi, é porque naquela época era contextual que os homens tivessem seus servos, tivessem suas servas, os seus animais, seu gado. Então, por isso que o mandamento é feito nesse formato aqui. As mulheres não precisam entender que elas não estão inclusas, pelo contrário, né? O mandamento hoje, ele é tido para toda a igreja. Então, nós precisamos fazer trazê-lo para a nossa realidade, senão nós cometeremos o erro do acronismo, né? De eu transformar algo do passado, tentar trazer para o meu presente e não conseguir, porque eu não entendo um contexto ali, tá? Então, quando ele fala sobre todas essas coisas, ele está falando sobre propriedades, porque também a mulher naquela época era considerada uma propriedade do seu esposo. Então, quando ele fala sobre não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o boi, não cobiçarás o jumento, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo, ele está falando: não cobiçarás a propriedade do teu próximo. É como se resumisse a esse entendimento. Eu estou vendo que vai meio que atrapalhar todos os slides. Deixa eu só abrir aqui para ir modificando com o meu, porque o meu aparece certinho. Tá. Então vamos começar falando sobre a questão de Paulo com a cobiça. A gente vê nas cartas paulinas ele falando um pouco sobre essa questão da cobiça e entendendo meio esse contexto. Lembra que eu sempre falei para vocês que nós, enquanto cristãos reformados, entendemos sempre o mandamento como trazendo uma ordenância positiva e uma ordenância negativa, tá? Então, por exemplo, não roubar, ele traz a ordenância negativa do não roubar, né, de não pegar do próximo algo que é dele, mas também traz uma ordenância positiva, qual é? Cuide bem dos seus bens. Não só dos seus, mas também do seu próximo. Da mesma forma, nós temos com o 10º mandamento. Ele traz uma ordenança negativa explícita, ou seja, não cobice. Mas também tem algo positivo neste mandamento que nós iremos ver. Então, perceba que Mark Orton ele fala aqui: assim como todos os outros mandamentos pressupõem um valor particular, este mandamento também se baseia no valor do contentamento. Então, a ordenança positiva desse mandamento é: contente-se com o que você tem. Só que aí tem algo que é bem complicado justamente com o contentamento, que é a cobiça. A cobiça ela é um grande desafio que nos leva a não demonstrarmos contentamento ao longo da nossa caminhada cristã, que é a cobiça. Ou seja, quando nós não estamos contentes, muito provavelmente é porque nós cobiçamos uma vida que não é nossa, que não foi nos entregue pelo próprio Deus. E aí você percebe que isso nos traz estranhamento e ingratidão com a vida que nós vivemos. E isso, queridos, acontece com muita mais frequência do que nós pensamos. Todas as vezes que, por exemplo, eu reclamo, eu não estou demonstrando contentamento. Não sei se eu contei para vocês a história do meu estágio, em alguns outros, um outro momento, não sei se contei para os jovens. Mas chegou uma época da minha faculdade que eu precisei estagiar, né? Então foi na pandemia ali, eu falei, não, eu preciso conhecer mais a prática da minha profissão. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em engenharia civil. Então isso na pandemia, no começo da pandemia, eu falei, eu preciso arrumar um estágio. Começo assim, né? Tinha passado uns 5 meses já. E aí eu entrei em contato com a prefeitura, tinha um relacionamento com o prefeito, e perguntei se havia algum estágio ali na Secretaria de Obras e Transportes da minha cidade. Aí ele falou, não, a gente consegue ver para ti. Então a gente conseguiu, conversei com o engenheiro-chefe do setor,
E aí fui. E aí chegou, ó, você vai tal horário, tal dia, e lá você vai encontrar fulano, você vai falar, fulano, eu sou o seu estagiário. Só que eu pensei que ele já havia comentado com a pessoa que eu seria o estagiário, né? Então, cheguei lá bonitinho, tenso no mundo, no primeiro dia de estágio, cheguei lá. E aí a moça chegou atrasada, eu fiquei lá esperando. Aí quando ela chegou, ela olhou para mim, pois não, você gostaria de alguma coisa? Eu falei, não, é que eu sou seu estagiário, né? Ela, meu estagiário? Eu falei, sou. Ela falou, não estava sabendo, não sei o quê. Meu Deus do céu, não avisaram para a moça. E aí ela sentou, e eu lembro que quando eu entrei na sala, eu tenho essa visão muito nítida na minha cabeça. Eu entrei na sala, lá eu trabalhava com análise de processos administrativos. Então, meio que as pessoas que queriam regularizar os seus imóveis passavam por mim. E eu lembro que eu cheguei à mesa dela, só tinha um engenheiro no município, porque o engenheiro-chefe ele meio que rodava, mas não ficava ali no escritório. E tinha uma pilha de processos que eu acho que passava de uns 20, assim. Fora todas as funções que ela tinha que fazer. E aí ela sentou na mesa, eu não tinha mesa para sentar, porque não estava me aguardando. Aí eu sentei na cadeirinha. Aí ela começou a perguntar, você sabe fazer isso? Eu falei, não. Você sabe fazer isso? Eu falei, também não. Você sabe fazer isso? Não. Aí ela olhou. Aí ela falou assim, então, você vai me observar durante o dia, eu não tenho como parar para te ensinar agora, porque está muito corrido. E como não me falaram nada, eu não preparei nada para você. Então, eu vou começar a preparar aulas para ensinar você, mas hoje eu não tenho como fazer. Eu falei, tudo bem. E eu fiquei 4 horas sentado sem fazer nada. Não podia mexer no meu celular, porque eu falava, senão ela ia pensar que eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu falei, então eu vou ficar sentado. E eu fiquei sentado 4 horas assim, ó. Cheguei em casa, eu desabei de chorar. Falei, cara, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, e não sei o quê. E comecei. Eu falei, não quero mais voltar naquele lugar. E aí eu lembro que esse estágio no começo não era remunerado, então eu falei, para baiano, acordar cedo. Ainda não receber dinheiro é complicado, né? Eu falei, e eu não queria mais voltar. E aí eu lembro que eu ia sem querer, sem vontade nenhuma. Ia reclamando durante todo o percurso. E aí eu lembro que teve um domingo específico que o pastor pregou sobre contentamento. E quando ele pregou sobre contentamento, eu falei, Senhor, eu preciso fazer algo, porque eu não estou demonstrando esse contentamento. E aí eu lembro que eu orei ao Senhor, eu falei assim, eu vou acordar todos os dias. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma música de agradecimento ao Senhor. Para eu tentar parar de reclamar. E aí tinha uma banda, Purpose, aquela que eu citei na minha última pregação, que tinha acabado de lançar um álbum. E nesse álbum dele tinha uma música chamada Te Agradeço. E aí eu lembro que eu acordava, eu batia assim para pegar meu celular, para não dar tempo de eu reclamar. Batia, pegava meu celular, colocava a música e cantava, e me forçava a cantar. E eu cantava desde a hora que eu acordava até a hora que eu chegava. Tanto é que hoje eu não consigo mais escutar a música, porque toda vez que eu escuto a música eu lembro desse tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nós não estamos contentes com as coisas que acontecem em nossas vidas. Nós encaramos o sofrimento como algo que nos tira do sério e nos leva à reclamação. Isso não é comum apenas para nós, igreja do ano de 2024, mas desde os primórdios do povo. Desde ali da época do Egito, onde o povo foi tirado da casa da servidão. Lembra o Senhor falando? Eu quem te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Desde aquele momento onde o Senhor tira, o povo só reclamava. Por mais que o Senhor estivesse fazendo maravilhas na vida daquele povo, o povo só reclamava. Por quê? Porque falta contentamento. E vocês percebem que eles começam a cobiçar uma vida que não era deles. Ai de nós, se tivéssemos ainda ali no Egito. Porque nós tínhamos trabalho, mas pelo menos nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que tal. Eles começam a pensar e cobiçaram a vida que não era mais deles. Isso acontece com você? Porque comigo acontece constantemente. E olha que eu sou seminarista, hein? Mas vamos passar. Como eu falei para vocês, nós vamos entender um pouco... Nossa, o slide está todo bagunçado aí, Giba. Preciso entender o que acontece quando passa, porque o meu aqui está certinho. Você consegue... você está com ele aberto no Canva, Giba? É isso, não tem como. Você consegue abrir no link que eu mandei? Que o bichinho... Ficou tão bonitinho aqui para mim, está tão feio aqui. Mas eu vou continuando porque eu não tenho tempo para perder, que eu falo muito, né? Então todo tempo é válido. Mas então nós vamos entender um pouquinho da relação de Paulo com a cobiça. Nós vamos ver pelo menos em 2 textos, tanto de Filipenses quanto de Timóteo, Paulo falando sobre essa relação que ele tem com a cobiça e exortando o povo a que ele tenha uma relação correta acerca disso, tá bom?
Então vamos lá abrir, se vocês tiverem as suas Bíblias também, porque ali vai ficar um pouquinho complicado de entender. Filipenses 4, dos versos de número 11 até o verso de número 13, tá? Eu consigo ler aqui. Filipenses 4, dos versos 11 até o verso 13. A palavra do Senhor nos fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se vocês já viram esse versículo, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que a gente comentou sobre isso numa classe de catecúmenos. Nós geralmente utilizamos esse versículo 13 de forma diferente e errada. Porque o que nós pensamos? Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso fazer tudo. Por quê? Porque é o Senhor que me fortalece. Nós sempre usamos esse versículo nesse teor, né? Mas na verdade não é isso que o versículo fala. O que Paulo está falando? Paulo está trazendo para a igreja de Filipos um relato pessoal. Então ele está falando sobre a vida dele. Paulo ele era um cara honrado. Ele era um cara que perseguia e que era irrepreensível perante a lei. Ele era um judeu, e ele era um judeu perseverante naquilo que os judeus acreditavam. Tanto é que nós vamos ver no livro de Atos, Paulo perseguindo aqueles que não concordavam com o judaísmo, ou que decidiram seguir a religião do caminho, que hoje nós chamamos de cristianismo. Então Paulo ele sabe o que é ser honrado, Paulo também sabe o que é ser humilhado. Se vocês lerem um relato deles, a igreja de Corinto, sobre o que ele passou, vocês ficam assustados. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo ele foi expulso de cidades, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso durante 2 momentos. Então Paulo sabe também o que é ser humilhado. Paulo já passou por um momento de fartura, mas ao mesmo tempo passou por um momento de escassez. Então ele fala aqui que ele sabe de tudo, em todas as circunstâncias ele já havia experimentado. Só que o que ele fala no começo? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nos momentos de humilhação, Paulo estava contente. Nos momentos de honradez, Paulo estava contente. No momento de escassez, também. De fartura, da mesma forma. Eu conversava com alguns amigos sobre o relato de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão, né? Fora, claro, do nosso Jesus Cristo. Estevão, ele morre apedrejado, e a Bíblia relata que quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu se abrindo, vê a glória do Senhor. E a oração que Estevão faz é a mesma oração que Jesus Cristo fez na cruz, capítulos anteriores. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em uma situação de apedrejamento, você teria fé o suficiente para estar contente naquele lugar? E a vida de Estevão é uma vida que me exorta muito, sabe? Me constrange muito, porque nós não estamos preparados para isso. Queridos, todos os dias nós deveríamos agradecer ao Senhor por vivermos em um país que nós podemos fazer isso aqui. Porque em alguns países assumir o compromisso com Cristo, ele implica diretamente na nossa vida. Quando eu assumo um compromisso com Cristo, ao mesmo momento eu estou assinando a minha carta de morte. Por quê? Porque se alguém descobrir, se o governo descobrir, provavelmente, ou quase certo, que eu morrerei. E não só eu, mas toda a minha família, né? Porque a prática que eles têm é de aprender toda a família e começa uma prática de tortura. Então não é uma morte, porque se for só morrer, você mas é uma prática de tortura. Então eles torturam, nega. Você já viu isso em filme? Isso acontece realmente, tá? E daí eles começam matando sempre as crianças, que é para os pais se compadecerem e ali recusarem serem cristãos. Então eles matam a criança. Se você tiver 2 filhos, ele mata o segundo filho. Ele vem para a esposa e você é o último homem. Porque eles fazem tudo isso para que você negue ao Senhor.
Então, realmente é uma situação muito complicada, mas Paulo ele aprendeu a estar contente. 1 Timóteo 6, versos de 6 a 10. Consegue colocar? Está tentando, né? Tá. Mas 1 Timóteo 6, de 6 a 10 fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E aqui, Filipenses já é Paulo falando sobre uma experiência pessoal dele, tá? Quando ele escreve a Timóteo, ele escreve como um momento de exortação a Timóteo, e nós devemos lembrar que Timóteo seria o substituto de Paulo. Então ele escreve para Timóteo para que ele pudesse ali levar a igreja a qual ele estava, a igreja de Éfeso, tá? Então ele fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Então a gente percebe aqui Paulo falando sobre quão difícil e quão tenebroso é a cobiça. E ele chega a falar que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Todos os males começam com amor pelo dinheiro. E aqui dinheiro é porque o dinheiro é algo importante para este século. Então é como se Paulo estivesse falando: o que você tem nesse século é aquilo que você busca para o aqui e o agora. É o que causa todos os males para você. Por quê? Porque neste mundo aqui, nada nós levaremos. Deste mundo, tudo será corroído. Nada nós conseguiremos levar para a eternidade. Ou seja, a partir do momento que você morre, deixa de existir neste mundo, acabou. Tudo que você correu atrás até agora, acabou. Então pensa comigo, você trabalha durante 30 anos, para você ter uma aposentadoria bacana e você ter a sua velhice de uma maneira tranquila. Mas sua velhice vai durar 20, 30 anos, 40 anos máximo. Creio que nenhum de nós aqui passaremos o quê? De 110, 120? Acho que não, né? Eu acho que eu não sei, eu já tenho dor em tudo, gente, tenho 22 anos. Então assim, é rápido a nossa passagem aqui. É como um vento. Mas e a eternidade? Não tem fim. E muitas vezes o nosso coração, ele está justamente naquilo que é finito, naquilo que dura 100, 110, 120 anos. Mas Paulo continua dos versos 17 a verso 19, dizendo: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade, da verdadeira vida. A partir do momento que Paulo exorta Timóteo a entender que nós precisamos estar contentes em todas as situações, que nós não precisamos agora correr atrás daquilo que é apenas finito, apenas para este mundo. E agora tem uma exortação. Então você vai falar para aquele povo, você vai falar para aquelas pessoas que são as ricas do presente século. Você vai falar para que elas não sejam orgulhosas, mas que elas depositem a fé e a esperança delas no Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa esperança naquilo que nós possuímos, né? Então, se eu estou num emprego bacana, que me oferece recursos bacanas, eu estou contente. Por quê? Porque eu sei que o dia de amanhã trará problemas, mas eu terei dinheiro para supri-los. Mas e quando eu sou desempregado? Nós nos desesperamos. Porque a certeza de que eu terei recursos para o amanhã se esvai. Só que nós precisamos entender que, por mais que eu não tenha recursos humanos, eu tenho em mim o maior recurso que eu posso ter, que é o próprio Cristo.
mas isso fica para um segundo plano nesta questão, né? Giba, e aí nós? Então eu vou passando aqui por conta do... Aqui no tablet já aparece para mim. Só não está aparecendo na televisão. Mas eu acho que... Agora parou aqui também. Então eu vou continuar aqui, tá bom? Então a gente tem Paulo em Timóteo falando a respeito disso. E aí o Orton ele traz para nós uma questão de que o contentamento ele não é uma questão sentimental. Contentamento não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com certezas. Tem a ver com conceitos. É igual ao amor. Nós aprendemos que o amor ele é sentimental, né? Ele é um sentimento daquela paixão fervorosa que faz com que nós deixemos e abrimos mão de tudo para encontrarmos o nosso amor, para vivermos com ele. Essa é uma visão hollywoodiana, uma visão da Disney, né? Que impacta todos os nossos corações. Da mesma forma é o contentamento. Nós aprendemos que o contentamento deve ser um sentimento. Então deve ser eu me sentir contente em toda situação. Tem a ver com isso? Sim. Mas ele está num campo muito mais profundo do que isso. Para eu me sentir contente em todas as situações, eu preciso ter certezas muito claras na minha vida e na minha fé. Eu não tenho como estar contente se o alvo da minha fé é contrário ao que as Escrituras falam. Eu não tenho como estar contente se eu deposito esperança em alguém que não seja o próprio Cristo. Eu não tenho como estar contente se a minha visão do Cristo não é a visão que Ele oferece para mim. Então, contentamento não é sentimental. Paulo não diz a Timóteo para ordenar ao povo a ser contente por causa do contentamento em si. Antes, ele lhes dá razão teológica para isso. Ele dá razões muito mais profundas do porquê que as pessoas elas precisam estar contentes. O contentamento por si só não diz nada a respeito das coisas. Mas o contentamento que tenha raízes teológicas, que tenham raízes fundamentadas na verdade sobre Deus, esse sim é o contentamento que Paulo aqui está exortando a Timóteo. E aí ele vai falar sobre algo que ele chama de doutrina da providência. Doutrina da providência, qual nós iremos explorar agora. Giba, pode deixar assim mesmo, que eu acho que assim agora está indo e eu consigo acompanhar por aqui. Consigo. Se você conseguir colocar na televisão, para mim é perfeito. Mas se não, eu estou contente. Tá? Agora saiu daqui também. Estou ainda, porque eu estou falando sobre contentamento. Eu não sei, você está mexendo em alguma coisa? Porque de vez em quando sai. Agora tá. Agora saiu. Não, então fala o seguinte. Então você mexe para mim e eu vou te indicando quando passar. Pode ser? Você pode voltar aí para mim, por favor? Pronto. Obrigado. Não consegue colocar na TV, né? Tem problema não. Então vamos lá. Vocês conseguem chegar, né? Conseguem. Então Deus, Ele governa sobre todas as coisas, incluindo a provisão e as circunstâncias da vida. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. De que Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Tá? Tem algumas pessoas, algumas vãs doutrinas, vãs entendimentos, que dizem para nós que Deus ele cria o mundo, e depois que Ele cria o mundo, Ele sai do mundo. Ele fala assim, ó, não quero mais conviver com esse povo. Então Ele cria e fala assim agora, se vira. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que Deus cria o mundo, mas não só cria, mas como Ele conduz e governa todas as coisas. Então Ele criou e Ele continua governando todas as coisas, incluindo a provisão e as circunstâncias da vida. Então Deus Criador é o mesmo Deus que provê, é o mesmo Deus que cuida de todas as coisas que acontecem. Tudo está abaixo da soberania
dele. Pode passar, por favor, Giba? E essa soberania do Senhor e esse cuidado dele não se restringe à igreja dele. Mateus 5,45 vai dizer para nós: Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Por exemplo, imagine que nós estamos em uma colheita, em uma grande plantação. Uma plantação é de uma pessoa cristã e uma de uma pessoa não cristã. A chuva vai cair só na pessoa cristã? Não, vai cair nos dois. O sol só aparece para nós enquanto igreja? Não, aparece para os dois. Deus, ele governa sobre todos e tudo que acontece, não só sobre a sua igreja. Nós temos a mania de pensar que nós só somos governados pelo Senhor e que o mundo não é. Pelo contrário. Se eu falo isso, eu estou falando que Deus só governa sobre parte do mundo? Abraham Kuyper, ele vai dizer para nós que não existe uma polegada sequer no mundo que Deus não grite, é meu. Todas as coisas estão debaixo da soberania e da autoridade do Senhor. Todas as coisas. Por mais que pareçam más aos nossos olhos, estão sob a autoridade do Senhor. E nós precisamos entender também que Ele não cuida apenas de nós, mas Ele cuida de toda a sua criatura. Tá? A gente vai entender um pouquinho da diferença do cuidar deles e do cuidar nosso, mas Ele cuida de todos. Passa para mim, por favor, Giba. Jesus, ele ensina que Deus fez o sol brilhar sobre os justos e injustos, ilustrando sua providência universal sobre todos os aspectos da vida. Pode passar. Deus não dá privilégios especiais aos crentes no que diz respeito às bênçãos materiais. Porque o que nós entendemos, se eu sou cristão, agora tudo vai dar certo na minha vida. Não é isso que algumas igrejas dizem para nós? Dizem, né? É como se a partir do momento que eu ingresso numa vida cristã, tudo dará certo. E tenho conversado muito sobre isso também. Nós temos um grande movimento surgido que são os movimentos dos desigrejados. Os irmãos já ouviram esse termo? Desigrejados são aqueles queridos que entendem que podem ser cristãos sem estar num contexto de igreja. Então, eles podem ser cristãos em suas casas. Muitas das pessoas que adentraram nesse movimento são pessoas que estiveram em igrejas que prometem vida fácil, se decepcionam com essa promessa porque ela não é vista no dia a dia, e aí se decepcionam com a igreja. Apareceu aqui, cara. Amém? Amém. Tá vendo que Deus é bom, gente? Então, essas pessoas, elas entendem que Deus tem bênçãos especiais para seus filhos. Ou seja, a partir do momento que você se torna filho de Deus, tudo na sua vida começa a dar certo. A promoção que você tanto buscou, deu certo. Aquele dinheiro que você nunca teve, agora você tem. O carro do ano, todos os dias você troca. E a gente vive nessa expectativa. E aí você fala, não, nós como os reformados, nós não pensamos nisso. Será? Será? Eu por muito tempo competi judô. Então eu lutava a nível profissional, cheguei a ser da base da seleção brasileira. Cheguei a disputar sul-americano. Então eu vivi uma vida de atleta realmente. Eu treinava 6 horas dias. Então era uma loucura. Eu lembro que eu tinha um ritual antes de lutar. Olha como que pode, né? Assim, enfim. E aí eu lembro que quando nós estávamos na fila, eu sempre era quando eu era o segundo da fila para ir lutar, eu tinha que agachar e fazer minha oração. Eu fazia minha oração e naquele dia eu só escutava música gospel. Hoje eu não posso pecar, porque se eu pecar, o Senhor não vai me deixar vencer. Então eu não pecava naquele dia, só escutava música gospel. E aí chegava na luta. E eu lembro que quando eu olhava para o meu colega, para a pessoa que eu ia lutar, eu não via ele orando, eu falava, já ganhei. Porque eu sou crente e ele não. Porque na minha visão errada, por mais que fosse reformado, eu entendia que, a partir do momento que eu sou cristão, eu tenho privilégios a respeito daquela pessoa. Como que pode, né? E chegava lá e perdia, e aí? Então, será que Deus não me ama tanto assim? Será que daquela forma Deus, de alguma forma, quis me exortar de algo? Não. Eu só perdi porque naquele momento aquele rapaz foi superior a mim. Então, muitas das vezes, nós temos essa consciência de que, a partir do momento que eu sou cristão, o irmão que não é, a pessoa que não é, ela vai ter coisas que... eu terei coisas que ela não terá. Mas eu não consigo passar aqui, viu, Giba? Passei aqui e não foi. Eu acho que você vai ter que continuar passando para mim, tá? E essa mesma jornada foi percorrida por Asaf.
Asaf, no Salmos 73, ele oferece para nós uma grande jornada. E é muito interessante acompanhar essa jornada, eu queria acompanhar com vocês em alguns versículos. Então ele começa falando sobre a vida dele. Ele fala assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele começa falando para o Senhor, Senhor, eu tive inveja. E essa inveja me levou a quase fracassar e tropeçar na minha fé. Eu invejei a prosperidade dos arrogantes, eu invejei a prosperidade dos ímpios. Eu estou aqui na versão NVI, tá? Porque eu acho que vai ficar melhor para o nosso entendimento. Então, ele tropeça, e ele entende que ele quase tropeça, e ele entende que teve realmente inveja. Só que, pode passar, Giba, no verso 16, ele fala, e ele começa a discorrer essa inveja que ele teve. No verso 16, ele vai falar um pouquinho de quando ele começou a tentar entender. Ele fala, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, ou seja, eu não entendia isso. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Ele começou a entender que o destino dos ímpios, ele não está aqui neste mundo, mas está no mundo do porvir. As nossas benesses que nós tanto queremos, não se darão nesse mundo. Darão no porvir. Neste mundo nós passaremos por aflições. As aflições nunca foram tiradas do povo de Deus. Pelo contrário, muitas vezes foram forjaram o povo do Senhor. E Asaf, ele entende que a grande questão de que ele não precisa ter inveja dos ímpios é porque ele entende o destino deles. E ao mesmo tempo, o seu destino. E olha o que diz o verso 25, pode passar. E ele entende, e ele fala assim, ó, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essa jornada de Asaf para mim é linda. Ele tem inveja dos ímpios, ele tem inveja dos arrogantes. E aí ele entrega-se ao Senhor, quando ele fala, eu não vou conseguir entender isso, e ele entrega-se ao entendimento do Senhor. Então ele vai ao santuário do Senhor e fala, Senhor, me diz o que vai acontecer. E ali ele entende o destino dos ímpios. A partir do momento que ele entende isso, ele também entende o propósito central da vida dele. A quem tenho eu nos céus além de ti? E na terra eu nada mais desejo. Nada mais desejo além de estar junto a ti. Senhor, eu não preciso ter mais inveja dos ímpios, porque eu tenho a ti. Essa foi a conclusão que Asaf teve, mediante a inveja que ele possuía dos ímpios. Pode passar, por favor. E tudo isso, queridos, nos leva a uma teologia do sofrimento. Nós entendemos que Asaf, a partir da cobiça e agora do contentamento, a visão que ele tem sobre o próprio Deus é mudada. A visão que ele tem da providência do Senhor, ela é trazida à tona. E agora Asaf descansa no Senhor. Nós vivemos em um mundo onde o sofrimento é sinônimo de distância de Deus. Então você só sofre quando você está distante do Senhor. Você só sofre se algo aconteceu na sua vida ou se você pecou contra o Senhor e Ele está te castigando com isso. E o Michael Orton, eu falo muito do Orton porque é o nosso livro base, né? Nós estamos estudando a Lei da Perfeita Liberdade do Orton. E o Orton, ele entende que nós precisamos voltar e ter uma teologia do sofrimento. Eu quero explicar para vocês o que acontece. Conceitos religiosos imaturos, como por exemplo os que são comuns nas religiões folclóricas pagãs, fazem a correspondência fácil entre ritual e riquezas, obediência e abundância material. Se eu obedeço ao Senhor, eu terei abundância material. Giba, você está dando os spoilers, Giba. Se eu obedeço ao Senhor e eu faço tudo o que Ele me ordena, riquezas é algo que irá facilmente acontecer em minha vida. Isso aconteceu com os irmãos? Porque, rapaz, eu decidi obedecer ao Senhor e eu perdi meus empregos, eu perdi minha estabilidade, eu perdi minha família. Estou em outra cidade, em outro estado, em uma outra casa, vivendo com mais 7 homens. Vivendo uma vida de seminarista que é regada por coisas inéditas, assim, que você só passa no seminário.
Não aconteceu na minha vida. E creio que também não acontecerá, porque o pastor não é tão diferente disso. Então, eu estou em desacordo com a vontade do Senhor por conta disso? Então, será que eu deveria ter ficado na minha cidade, deveria ter evoluído na minha profissão? Para algumas pessoas, sim, né? Não sei se seria isso que o Senhor quer. Por quê? Agora você pode passar. Uma pergunta. E Jó? Vocês lembram da história de Jó? Vocês lembram tudo que Jó passou? E a grande questão são os amigos de Jó, né? Não, Jó, você deve ter feito alguma coisa, porque não é possível. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo sem que você tenha feito alguma coisa contra o Senhor. E Jó, cara, eu não fiz nada. Eu não lembro de ter feito nada, mas o que eu posso falar com o Senhor? Eu não posso falar nada, porque o Senhor é justo, eu não sou. E Jó começa a tentar voltar na mente dele para entender, e Jó não fazia, realmente. Claro que Jó era pecador assim como todos nós. Jó merecia o inferno assim como todos nós. Jó foi agraciado pelo Senhor com tudo que ele tinha, que ele possuía. Mas o fato é que aquelas coisas aconteceram na vida de Jó, não por conta de um pecado específico, mas o Senhor tinha um objetivo na vida de Jó. Passa, por favor, Giba. Jó 42:5, para mim é um dos versículos mais lindos. E é o versículo da minha conversão, que eu sempre falo que, quando eu me converti, eu sempre me arraiguei nesse versículo. Porque Jó fala, antes eu conhecia só por ouvir falar. Mas agora, depois de ter passado por todo esse sofrimento, eu te vejo com os meus próprios olhos. Foi a partir do sofrimento de Jó que a fé deste homem foi forjada. E ele conheceu o Senhor pela experiência própria. Queridos, tem um autor que ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, é somente neste período, somente nessa vida que nós temos agora, que nós conseguiremos glorificar ao Senhor em meio ao sofrimento. Porque no céu nós não teremos mais sofrimento. No céu nós glorificaremos o Senhor em estado de glória. Aqui nós temos o privilégio de glorificar ao Senhor em meio ao sofrimento. Muitas vezes nós pensamos que o sofrer, ele não fará parte da nossa vida. Querido, se você pensa sobre isso, desculpa te decepcionar, mas não acontecerá dessa forma. O sofrimento nunca foi tirado da igreja do Senhor, pelo contrário. Todos os discípulos, todos os apóstolos do Senhor passaram por mortes tenebrosas, porque decidiram entregar a sua vida ao nosso Salvador. A igreja do Senhor enfrentou momentos dificílimos durante a história. Não podemos ser utópicos ao ponto de pensarmos que viveremos neste mundo, sentaremos nesses bancos de igreja e ficaremos inertes ao sofrimento. Isso não acontecerá. Mas precisamos também entender que o sofrimento... Giba, passa para mim Romanos 5, 3, 4. Pode passar? Passa. Ok. Nós precisamos entender primeiro que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso eu posso afirmar a você. Olha o que Romanos 5 fala. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O sofrimento e a tribulação na vida de um cristão é para produzir a esperança. O sofrimento e a tribulação na vida de um cristão é para aproximá-lo mais do próprio Senhor. O sofrimento na sua vida nunca é para te afastar do Senhor, mas é o próprio Cristo forjando em você uma fé nele, forjando em você um caráter parecido com o Senhor. Você lembra que o Senhor foi levado ao deserto? O Senhor foi levado ao deserto e ele jejuou durante 40 dias. Ele foi tentado pelo próprio Satanás. O que aconteceu? O Senhor venceu, amém? Ele venceu a tentação. O que acontece no final? Ele é servido pelos próprios anjos. Da mesma forma reside em nós essa promessa. Nós passaremos neste mundo por vários desertos, por vários momentos difíceis. Mas é uma promessa
de que nós seremos servidos pelo próprio Deus. Nós cearemos com o próprio Cristo. Ele já preparou o pão, Ele já preparou o cálice. Nós estaremos junto à mesa com Ele. Nós seremos servidos pelo nosso Deus. Quando nós entendemos isso, nós possuímos uma esperança que leva-nos a passar pelo sofrimento, depositando a nossa confiança nele, estando contente em todas as situações. Deixa eu passar para o meu irmão, que ele quer falar aqui. O sofrimento é uma das maneiras que o Senhor Deus tem de nos exortar. Sim. Sim. Sim, sim. Tem essa expectativa também sobre o sofrimento, tá, queridos? Porque a Bíblia fala que o Senhor só disciplina aqueles a quem Ele ama, né? Então, para nós, a disciplina e essa exortação, ela também fornece para nos arraigar mais nele. Então, de fato, a gente estudou sobre isso, sobre os castigos naturais e os castigos sobrenaturais, né? Então, quase muitas vezes, o Senhor também castiga-nos. Manda-nos o sofrimento para nós entendermos que nós devemos confiar nele. Isso nós vemos, por exemplo, na vida do próprio Paulo. Na conversão de Paulo, Ananias é usado como instrumento na vida de Paulo. E aí, quando o Senhor fala com Ananias para que ele deveria ir até Paulo, Ananias fala: uai, Senhor, mas Paulo é aquele que perseguia cristãos, e Ananias tem medo. E o próprio Deus fala para Ananias: Ananias, vá, porque ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. E ele soube, não soube? Então, o sofrimento também para nós tem o viés da disciplina, mas, ao mesmo tempo, a disciplina serve para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Meu irmão? Será que tem um microfone aqui? Vocês têm? Sim, sim. Tem vezes que Deus nos entrega as nossas próprias vontades, né? Para passarmos por um momento. Eu tive uma aula com o reverendo Agil. Ele nos citou de uma experiência que ele passou. Uma moça escreveu a ele no Facebook, falando sobre o relacionamento dela. Ela era casada com um rapaz da igreja, e esse rapaz a traiu, a deixou e foi viver uma vida com a sua, naquele momento, amante. E aí ela estava orando pelo marido e tal, e aí ela escreveu para o reverendo. Reverendo, e quando você explicou o que aconteceu, o reverendo falou assim: ó, você ainda tem esperança no seu coração? Meu conselho para você: ore por mais um tempo. Entregue a vida dele nas mãos do Senhor. Se ele for realmente uma pessoa, um filho de Deus, ele voltará. Então, assim, ore por mais um tempo, né? Espere um pouco mais. Se o seu sentimento é de retorno ao seu marido, se você quer reconstruir a tua família, se você sente esse desejo no seu coração, ore por um período, entregue a vida dele nas suas mãos, nas mãos do Senhor, e deixe. E aí ele explicou, porque tem vezes que o Senhor permite que coisas aconteçam, para nos ensinar algo. E aí passou-se um tempo. Nossa, já? Passou-se um tempo e aí ela retornou a ele, dizendo que o marido havia retornado para casa, havia se arrependido. Falou assim, que ele está um cristão como nunca foi antes. Então, tem vezes que acontece isso. O Senhor permite que coisas aconteçam nas nossas vidas para que nós retornemos a Ele de forma melhor. Giba, eu vou passar para a última parte desse slide branco. Você consegue passar aí para mim? É importante lembrar também que a cobiça ela não é um vício apenas do rico, do pobre, tá? A gente sempre fala que o pobre cobiça, mas o rico também, né? E aí a gente vai contar uma historinha, a gente não vai conseguir passar nela, sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller. E um repórter perguntou a ele: quanto dinheiro é necessário para ser feliz? E ele responde: um pouco mais. Ou seja, ele nunca estava satisfeito, ele sempre queria um pouco mais. E aí a gente entende, pode passar, Giba. A gente vai para a última parte realmente desse tópico. Passa. Pode ir passando.
Pode passar. Aqui. Então, na sua essência, como nós vimos, cobiçar é um problema teológico. Não é só pelo cobiça. Mas cobiçar é uma falta de entendimento acerca do nosso Deus. É uma falta de fé no Deus bíblico e verdadeiro. Passa para o slide preto, por favor, Giba. Passa mais 2. Sobre as proibições... Não, pode voltar. Sobre as proibições, Marco Horta ele vai falar para nós que o 10º mandamento proíbe que nós deixemos de ter prazer no sucesso do nosso próximo, desejando suas posses, propriedades e posições. Quando nós vamos para o catecismo, ele expande mais um pouquinho. Pode passar. E ele fala, os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, ou seja, como nós estamos naquele momento, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para qualquer coisa que lhe pertença. Ou seja, eu estar descontente comigo mesmo, com o meu estado, e desejar o estado do outro, é cair no 10º mandamento, tá? Eu trouxe para vocês algumas influências que acontecem. Passa, por favor, 1. Existe uma influência da mídia e da publicidade. Tem um artigo muito interessante, não sei se vocês já viram, mas tem algo chamado marketing da inveja. Uma das grandes tendências para um digital influencer, um influenciador, é despertar em você inveja. É oferecer-te uma vida boa, plena, agradável, uma vida familiar de margarina, para que você olhe na sua casa e fale assim, eu quero ter uma vida que nem a ele. Loucura, né? A inveja e a cobiça tornaram-se elementos do marketing, por exemplo, e nós somos influenciados por ele. Pode passar, Giba. Passa mais uma vez, e aí foi o que eu falei para vocês do marketing da inveja. O evangelho da prosperidade também é algo que nos faz cobiçar muito. Então, quando estamos em uma igreja que prega o evangelho da prosperidade, e nós vemos o irmão ganhando o carro do ano, ganhando o salário do ano, sendo promovido no seu trabalho, nós falamos, eu quero ser crente que nem aquele cara, porque eu quero ganhar que nem aquele cara ganha. Isso é cobiça. É cobiçar coisas do outro. E o evangelho da prosperidade, ele tem muito isso tem causado muitos males em nós. Pode passar, por favor, Giba, 2 slides. Eu só não vou nos textos. Isso. Mudanças em valores pessoais e sociais. Em vez de desafiar a cultura e chamar homens e mulheres ao arrependimento, nós temos comercializado o evangelho falso. Pode passar, Giba. Nós temos comercializado o evangelho falso, respondendo a falsas necessidades, reforçando falsos deuses. Cobiçamos louvor, dinheiro e prazer. Muitos de nossos pastores e líderes de igreja cobiçam sucesso e a igreja se torna um instrumento barato de alvos seculares. Para muitos, a igreja é apenas um meio para atingir o meu fim, que é o sucesso. Para muitos, a igreja é uma moeda de troca. Deus virou o gênio da lâmpada. É só esfregar, só fazer minha oração. E ele fala, você tem 3 pedidos. Peça o primeiro, ficar milionário. Amanhã acontecerá algo na sua vida e você ficará milionário. E ele realiza. Aí você ora de novo, e ele fala assim, nossa, você tem mais 2 pedidos. Realize o segundo. Aí você fala e ele realiza na sua vida. Você ora de novo, você tem mais 1 pedido, você realiza. E aí no último você fala assim, eu quero ter mais 10 pedidos. Aí você fica nesse looping, né? Deus virou moeda de troca. Deus é o cara que me dá tudo o que eu quero. Deus é essa pessoa para mim. E muitas vezes nós nem somos do evangelho da... A gente já entendeu que acabou. Tem vezes que nós nem estamos numa igreja que prega o evangelho da prosperidade. Mas nós sofremos impactos disso. Porque o nosso país é um país totalmente envolto nesse evangelho. Só para concluir, vocês esperam 5 minutos? Tá tranquilo? Só para concluirmos, tá bom? Pode passar, por favor, Giba. Eu trouxe para vocês um texto de Tiago 4:1-5. De onde procedem guerras e contendas que há entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam da nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para embanjardes em nossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suponde que vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós
anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. O Senhor não quer que você divida o trono dele na sua vida com outra pessoa, com outro Deus, com outro objetivo. O Senhor quer que você se deposite aos pés apenas dele. Não tem como você servir a dois senhores, não tem como você servir a Deus e a Baal, não tem como você servir a Deus e ao dinheiro, não tem como você servir a Deus e às riquezas. Você escolhe um ou outro. Se você decidir seguir a Deus, você precisa entender que esse Deus está no controle de todas as coisas. Esse Deus está cuidando de todas as coisas e você precisa aprender a estar contente em todas as situações. Quer sejam boas visivelmente para vocês, quer não. Da mesma forma que Paulo, nós precisamos olhar para a riqueza, olhar para a pobreza, olhar para a escassez, olhar para as benesses e estarmos contentes em todas as situações. Nós enfrentamos muitos desafios contemporâneos. O materialismo, o hedonismo. Nós somos sociedades que buscam prazer incansavelmente. E esse prazer independe do que o outro pensa sobre mim. E muitas vezes eu quero ter o prazer que o meu irmão tem. Eu quero ter a viagem que aquele irmão tem. Eu quero ter o carro que aquele irmão tem. Eu quero viver a vida que aquele irmão tem. Eu quero viver a vida espiritual. Até em coisas boas nós cobiçamos o do próximo. Foi-nos aberto um vivo e novo caminho para cada um de nós, a qual todos nós podemos acessar. Nós não precisamos daquela irmã que tem espiritualidade elevada, aquela irmã que possui um coque e vai falar para você o que vai acontecer na sua vida. Nós não precisamos dessa irmã. Vocês não precisam nem sequer de mim. Por quê? Porque o Senhor está disponível para todos nós de igual forma. O que nós temos aqui é uma comunidade de pessoas que se exortam mutuamente. Eu preciso tanto de você da mesma forma que você precisa de mim. Porque nós somos chamados para viver em comunidade. Mas não quer dizer que dentre nós existem pessoas espiritualmente mais elevadas do que outras. Isso não existe aqui. Pelo contrário, existem pecadores arrependidos que buscam a Cristo com toda a sua vida. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que de 2 a cada 5 cristãos evangélicos negam a possibilidade de dor e sofrimento ser o meio de se tornar um indivíduo melhor, mais maduro. Como exemplo final, 3 a cada 10 cristãos concordam que nada na vida é mais importante do que se divertir e ser feliz. 3 a cada 10 cristãos. 30% de nós entendem que a busca pela felicidade é o fim principal do homem. Qual que é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A nossa alegria não está nos nossos bens materiais. A nossa alegria está no Senhor. O que nós precisamos fazer? Retornar às nossas raízes. Retornar a um tempo onde pessoas abriam mão de tudo para viverem uma vida que sirva ao Senhor. Pessoas que passaram por maus bocados, mas aprenderam a estar contentes em todas as situações. Pessoas que não olhavam para a vida do outro como meio de cobiça, mas olhavam para as conquistas do outro e se alegravam junto a eles. Nós precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ser um só no Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso irmão e não vê-lo como nosso adversário. Nós precisamos olhar para o nosso irmão e vê-lo como um instrumento de Cristo. Giba, passa para o penúltimo slide. Eu queria acabar com vocês com uma frase e um desafio. Um rapaz chamado Tom Wolfe, ele diz para nós, pode passar. Essa aí mesmo. Ele diz para nós essa frase. Esta é a década da febre do dinheiro. Não é uma década passível de produzir figuras heróicas, ou seja, todos nós buscamos dinheiro. Não reside em nós nenhum ato heróico. Passa, por favor. Tem mais uma. Não consegue passar? Tá, não tem problema. Na outra existe para nós um desafio. Qual que é o desafio? Vamos provar que o Wolfe está errado. Na época da febre do dinheiro, nós somos chamados a termos o caráter de Cristo. E não a juntarmos tesouro nessa terra, mas a juntarmos tesouro no céu. O que isso reside? Que a minha vida não é de cobiça para o outro, mas é de contentamento, uma vez que eu sei que Deus provê todas as coisas. E que nunca Ele deixará me faltar o pão. Mas ao mesmo tempo Ele não me promete, uma vida fácil, uma vida regada de não sofrimentos.
Que aprendamos a estar contentes em todas as situações. Que produzimos, que sejamos figuras heróicas. Pessoas que neste mundo vivam de forma diferente, tendo o caráter de Cristo como nossa referência. Que Deus nos abençoe, queridos.